Nazem Hamed, conhecido por seu estilo extravagante e poder devastador, era um espetáculo por si só. Mas houve uma noite, uma luta, que marcou o início do fim para o príncipe do boxe. O que aconteceu naquele ringue que mudou tudo para Hamed? Você verá aqui. Nazem Hamed, conhecido como Príncipe, nasceu em 12 de fevereiro de 1974 em Sheffield, Inglaterra. Embora hoje em dia seja comum os ingleses terem nomes como o dele, na sua infância não era assim. Seu pai, originário do Iêmen, tinha vindo para a Inglaterra em busca de fortuna. Aos 7 anos, seu pai levou Nazem e 2 de seus irmãos mais velhos para aprenderem a se defender, ciente de que, como árabes em Sheffield, poderiam enfrentar dificuldades. O que esse pai não sabia era que seu filho Nazem já havia mostrado um talento natural para a defesa. Ele já havia tido alguns encontros com outras crianças e conseguiu sair vitorioso. Foi então que Brendan Ingle, impressionado com sua velocidade e tempo de reação aos ataques, decidiu convidá-lo para treinar. Durante os próximos 11 anos de treinamento e várias competições amadoras, Nazem acumulou um impressionante recorde de 62 vitórias e apenas 5 derrotas. No caminho, ele conquistou vários títulos nacionais ingleses e chegou a ser finalista em alguns campeonatos europeus de boxe. Foi quando ele pensou em se tornar profissional que ele teve a ideia de ser conhecido como o Príncipe. Como amador, ele já era o Príncipe, e se passasse para o profissionalismo e se tornasse campeão, então seria o Rei. Nazem fez sua estreia no boxe profissional em 14 de fevereiro de 1992, enfrentando o também inglês Rick Bardi. Bardi tinha apenas 2 vitórias e 6 derrotas, mostrando que estava ali para ser derrotado pelo que já era uma promessa do boxe inglês. Foi a primeira vez que vimos Nazem usando suas características bermudas com manchas aparentemente de leopardo. Nazem e Bardi começaram a trocar golpes e já desde o primeiro minuto começamos a ver o estilo esquivo de Nazem. Esta luta se estendeu até o segundo assalto, durante o qual Nazem infligiu um severo castigo ao rosto e corpo do adversário. Mas antes do final do segundo assalto, Nazem acertou um golpe no corpo do adversário que o derrubou, incapaz de continuar. Com isso, o príncipe Nazem conquistou sua primeira vitória profissional, além disso, por nocaute. Seus próximos 9 combates foram contra lutadores locais ingleses, a maioria com registros negativos. 8 dessas 9 vitórias após sua estreia foram por nocaute ou nocaute técnico. Em 9 de abril de 1994, ele enfrentou o belga John Miceli, que tinha um recorde de 9-2-2, enquanto Nazem vinha com um recorde perfeito de 11-0. A luta durou mais para apresentar os lutadores do que o próprio combate, pois Nazem derrotou Miceli em apenas 2 minutos e 50 segundos do primeiro assalto com um nocaute espetacular. Em maio de 1994, ele enfrentou o italiano Vincenzo Belcastro pelo título dos pesos galos da EBU European Boxing Union. Nazem rapidamente tomou controle deste combate e derrubou Belcastro rapidamente, demonstrando sua capacidade de esquivar e contra-atacar. No final da luta, Nazem garantiu uma decisão unânime clara, tornando-se campeão dos pesos galos da EBU. Mas, como sabemos, você não é campeão até defender seu título. 3 meses após conquistar o título, ele teve que defendê-lo contra outro italiano chamado Antonio Picardi. Este teve que conhecer as habilidades de esquiva e contra-ataque de Nazem e acabou caindo por nocaute técnico no terceiro assalto. Em 12 de outubro de 1994, Nazem Hamed enfrentou o dominicano Fred Cruz pelo título internacional vago dos pesos galos da WBC. Apesar do impressionante recorde de Cruz de 45-6-6, ele não conseguiu causar danos significativos a Hamed. Este último dominou durante 5 assaltos completos e no 6º round selou sua vitória por nocaute técnico. Após conquistar seu título internacional, Hamed fez 5 defesas do mesmo. Primeiro, derrotou o dominicano Laureano Ramírez por nocaute técnico no 3º assalto. Seguiu-se o mexicano Armando Castro, que caiu por nocaute técnico no 4º assalto depois que Hamed lhe desferiu uma série de golpes contundentes. Ele continuou com o argentino Sérgio Liendo, o mexicano Henrique Ángeles e o colombiano Juan Paulo Pérez.
Aos 3 ele aplicou seus respectivos nocautes no segundo assalto. Com um recorde perfeito de 19-0, ele recebeu a oportunidade de lutar pelo título mundial, especificamente o título dos pesos penas da WBO. Em 30 de setembro de 1995, ele enfrentou em Gales Steve Robinson. Ambos os homens se envolveram em uma guerra durante 8 assaltos, mas no 8º, Ahmed garantiu a vitória por nocaute técnico, tornando-se assim campeão mundial dos pesos penas da WBO. Mas como sabemos, você não é campeão até defender seu título. E Ahmed o defendeu com sucesso 15 vezes. Durante o processo das defesas, ele ganhou outros títulos. Sua primeira defesa seria contra o nigeriano Said Laval, que caiu em menos de 40 segundos no primeiro assalto por um golpe violento na mandíbula após derrubá-lo com um gancho curto na mesma área. De 8 de junho de 1996 a 9 de novembro do mesmo ano, ele fez mais 3 defesas. Primeiro, derrotou o porto-riquenho Daniel Alicea por nocaute técnico no segundo assalto. Foi seguido por Manuel Medina, que estava sendo tão castigado que sua equipe interrompeu a luta. Ele então mandou o argentino Remígio Molina beber mate com um nocaute técnico no segundo assalto. Com esses resultados e seu avanço nos rankings de outras organizações, ele então recebeu a oportunidade de disputar o título dos pesos penas da IBF. Em 8 de fevereiro de 1997, ele enfrentou Tom Johnson pelo já mencionado título e durante 7 longos assaltos, ambos os homens lutaram violentamente. Mas no 8º, Ahmed garantiu a vitória com um nocaute técnico, mantendo assim seu título da WBO e conquistando o da IBF. Depois disso, ele enfrentou o inglês Billy Hart, a quem derrotou no primeiro assalto por nocaute técnico. Ele então derrotou o argentino Juan Gerardo Cabrera também por nocaute técnico, mas no segundo assalto, mantendo assim seus 2 títulos. Mas no boxe, existem 2 formas de perder: dentro do ringue com os punhos e fora dele quando os autoproclamados chefes do boxe tomam decisões baseadas em seus interesses e não nos do lutador. Ahmed perdeu seu título da IBF quando a organização o despojou por se recusar a lutar contra Hector Lizarraga. Sua recusa não foi por medo ou algo assim, mas porque as negociações da bolsa não lhe pareciam suficientes. Depois de perder seu título da IBF, ele se dedicou a defender seu título da WBO. Neste novo pacote de defesas, ele derrotou em 11 de outubro de 1997 o porto-riquenho José Badillo por nocaute técnico no 7º assalto. Em seguida, ele teve sua primeira oportunidade de lutar nos Estados Unidos e nada menos que no Madison Square Garden, um dos lugares onde os boxeadores mais emblemáticos já lutaram. Lá ele enfrentou Kevin Kelly, que colocou nosso protagonista em sérios apuros, pois o derrubou 3 vezes com golpes poderosos. Mas ele conseguiu continuar. Embora estivesse claro que para vencer ele teria que nocautear e, bem, ele fez. Pois no 4º assalto ele nocauteou Kelly de forma contundente com um nocaute, deixando para trás as dúvidas de que não poderia ter sucesso em solo americano. Após essa defesa bem-sucedida, ele enfrentou o porto-riquenho Wilfredo Vasquez, que até alguns dias antes da luta era o campeão da WBA. Mas o mesmo aconteceu com Ahmed, ou seja, os chefes da WBA tiraram seu título por não lutar contra quem eles queriam. Independentemente disso, a luta aconteceu e o autodenominado príncipe deu ao porto-riquenho uma derrota por nocaute técnico no 7º assalto. Ahmed saiu vitorioso, mas ficou com vontade de ser campeão da WBA, embora os caras da WBA lhe tenham enviado um cinturão de campeão como um detalhe, mas sem ser considerado como tal, é quase um insulto. Ele voltou aos Estados Unidos em 31 de outubro de 1998 para enfrentar o inglês Wayne M.C. Collow. Este adversário conseguiu resistir aos ataques de Ahmed por 12 assaltos da luta em que, obviamente, Ahmed demonstrou suas habilidades de esquiva. No final do combate, Ahmed levou uma decisão unânime e clara. Em 10 de abril de 1999, ele derrotou em Manchester o também inglês Paul Ingle no 10º assalto por nocaute técnico e voltou novamente ao solo americano para enfrentar o campeão do WBC, César Soto, em quem os críticos de Ahmed tinham colocado sua fé. Mas muitas vezes na vida, uma coisa é o que você deseja e outra o que você obtém.
Esta luta foi bastante opaca por ambos os lados e mais do que uma luta de boxe, foi uma briga de rua com luvas. Mas após 12 assaltos, Ahmed levou a vitória por decisão unânime, tornando-se assim novamente campeão do WBC. Neste ponto, o príncipe era campeão de dois organismos, o WBO e o WBC. Mas apenas 2 meses depois, o WBC tirou seu título. A razão? Bem, o WBC pediu que ele renunciasse ao título da WBO e ele se recusou. No final das contas, os boxeadores podem ostentar tantos títulos ao mesmo tempo quanto conseguirem, mas o WBC queria que ele fosse apenas o seu campeão. Mas Ahmed se recusou. Então Sulaiman fez sua parte e tirou dele assim mesmo. Neste ponto, Nazim Ahmed mantinha um recorde impecável de 33 vitórias e nenhuma derrota. No entanto, nem tudo era tão perfeito como seu recorde sugeria. Após sua luta contra o NMC Colou, Ahmed decidiu abandonar seu treinador de toda a vida. Isso se deveu ao fato de que seu treinador havia escrito um livro no qual relatava sua experiência guiando este prodígio do boxe. No livro, o treinador deixou claro que Ahmed estava em um ponto de sua carreira onde o único interesse era o dinheiro. Ele havia perdido a motivação e só queria ser adorado. Isso não agradou ao campeão. Ele discordava totalmente do que estava escrito nas páginas. Então, como seu treinador não o elogiou como ele esperava, decidiu demiti-lo. A partir de então, Ahmed impôs suas próprias regras e não treinava como deveria. Mesmo assim, ele conseguiu derrotar Bunguielji Sanches por nocaute técnico no 4º assalto. Agora, há algo curioso. De acordo com as fontes, o WBO tirou dele seu título de campeão mundial indiscutível. E mais uma vez, tiraram dele em um escritório e não no ringue. Mas o deixaram com um título chamado campeão linear. Depois de todas essas manobras, ele teve que provar a derrota. Esta veio das mãos do mexicano Marco Antônio Barrera. Estes dois homens se enfrentaram em Las Vegas em 7 de abril de 2001 e, após 12 assaltos onde Barrera dominou completamente, Ahmed perdeu seu chamado título linear, não conseguiu alcançar o título vago da IBF e perdeu sua invencibilidade. Após sua derrota, Ahmed disse que ele não era invencível e que Barrera havia sido o melhor naquela noite. Então, triste e derrotado, ele saiu com $6 milhões no bolso. Então nem tudo foi ruim. Ele foi oferecido uma revanche imediata, mas não aceitou a proposta. Em 18 de maio de 2002, em Londres, ele enfrentou Manuel Calvo pelo título vago de peso pluma da IBO. Durante 12 assaltos, Ahmed dominou um Calvo muito inferior e acabou selando uma vitória por decisão unânime e levando um título de 2º escalão. Esta foi sua última aparição no ringue, pois pouco depois anunciou sua aposentadoria do boxe com apenas 28 anos de idade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de mais conteúdos emocionantes e não perderá nenhum detalhe das lutas mais épicas da história do boxe. Nos vemos no próximo vídeo.